Zona do Euro. Apresentação: Paulo Nunes. Olá, guaibeiros, saudação especial a todos. Está começando mais uma edição do Zona do Euro. O episódio 193 vai destacar nesta semana o mercado de transferências da Europa. Separamos as principais contratações que já foram confirmadas para a próxima temporada no velho continente. Também vamos falar no Zona do Euro, além de passar limpo esse mercado de transferências europeu, vamos falar, projetar o que vem pela frente, com destaque para Jorge Jesus, apresentado como novo técnico de Portugal. Deu uma cornetada em Neymar e citou o Brasil na sua apresentação como novo técnico da seleção portuguesa. Ainda vamos falar da aposentadoria de Santi Cazorla, histórico meia da seleção espanhola, de clubes na Inglaterra, na Espanha, que anunciou o fim da sua carreira. E ainda sobre Copa do Mundo, vamos falar bastante sobre a eliminação do Brasil no Mundial, Jorge Jesus agora em Portugal e a sequência da Copa, que vai para sua reta final nessa última semana que teremos pela frente. O episódio 193 do Zona do Euro está no ar. Quero dizer a todos, antes da gente começar a falar sobre o mercado de transferências da Europa, quero convidá-los a nos acompanhar também, tanto este episódio como os demais episódios do Zona do Euro. Você acompanha aqui na Rádio Guaíba todos os sábados a partir da 1 da tarde. Depois que termina o programa na rádio, você sabe que ele já fica disponível nas plataformas digitais aqui da casa. Você pode nos acompanhar no nosso YouTube Music, Guaíba Esporte, o canal do YouTube Music. Já fica o pedido para te inscrever no canal, caso ainda você não esteja inscrito. Você pode nos acompanhar no Spotify, Guaíba Esporte, também, assim como o YouTube Music, lá no Spotify ficam disponíveis todos os episódios do Zona do Euro. E você também pode acompanhar o Zona do Euro no Deezer, através da plataforma do Deezer. Por lá também você consegue nos acompanhar. Todas as plataformas têm disponível o episódio atual e os demais. Você confere todos eles, desde o episódio número 1, lá em 2022, quando começamos o projeto, até o de hoje, que é o episódio 193 do Zona do Euro, que está no ar. Eu sou o Paulo Nunes, a mesa de áudio do Davidson Rosa, as edições do Rafael Baldez, a central de gravações com o Jefferson Gomes. Você também tem a coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção geral de Claudinei Girotti. Bom, para a largada do nosso Zona do Euro desta semana, vamos falar do mercado de transferências na Europa. Porque, gente, os holofotes estão todos na Copa do Mundo, que está indo para sua reta final, né? Mas nós estamos vivendo também a principal janela de transferências da Europa, e esta janela, ela está em alta. Por mais que nesse momento ela não esteja tão em voga por conta do Mundial, que acaba atraindo todas as atenções, a janela de transferências da Europa, ela está acontecendo. Tivemos grandes movimentações nos principais clubes das principais ligas nacionais do velho continente. E nós separamos aqui, para o guaibeiro que nos acompanha, que gosta do futebol europeu, e esse é o propósito do Zona do Euro, passar limpo o futebol europeu, nós preparamos um resumo das contratações que já foram confirmadas, que já foram anunciadas, algumas inclusive apresentadas, visando a temporada 2026-2027 do futebol europeu, que de forma direta ela começa no mês de agosto. É verdade que algumas ligas, aquelas menores, já estão acontecendo, como inclusive as eliminatórias para a Liga dos Campeões, para a Liga Europa e para a Conference League. Aquelas primeiras fases de playoffs que temos lá no velho continente, essas já estão em andamento, onde aqueles times, por exemplo, de Gibraltar acabam jogando, da Ilhas Faroe, essas movimentações elas já estão acontecendo. Mas
O principal ponto aqui é a janela de transferência. E ela está bastante em voga. Nós preparamos um material para apresentar aos guaibeiros sobre as principais ligas da Europa e as principais contratações destes clubes. A gente vai começar pela Alemanha. O Bayern de Munique, até o momento, já foram confirmadas 3 contratações pelos bávaros. A primeira dela, e destaque para o lateral esquerdo, Nathaniel Braun, que disputou a Copa do Mundo pela Alemanha. Ele agora é reforço do Bayern de Munique. Aos 23 anos foi revelado pelo Nuremberg e estava há 2 temporadas atuando pelo Eintracht Frankfurt. Ele foi vendido por 55 milhões de euros ao Bayern de Munique e assinou o contrato até 2031 e vai jogar agora na equipe que é comandada por Vincent Kompany. Portanto, o Braun, lateral esquerdo titular da Alemanha nessa Copa do Mundo, é o novo reforço do Bayern de Munique. Outro reforço da equipe bávara foi o atacante Aaron Ibrahimovic, que não tem nada a ver em nenhum parentesco com o ex-jogador, o Zlatan Ibrahimovic, embora o nome e o sobrenome seja parecido, né? Neste caso igual, né? Idêntico. Natural do Kosovo, mas com nacionalidade alemã, o meia de 20 anos é formado na base do próprio clube, mas acumulou passagens pela Lazio da Itália e pelo Heidenheim, onde disputou a última temporada da elite do campeonato alemão, pois estava emprestado pelo Bayern de Munique. E agora, pela decisão do técnico do Bayern de Munique, o Vincent Kompany, em conjunto da diretoria do Bayern de Munique, o Aaron Ibrahimovic retorna e vai permanecer em definitivo no plantel da equipe alemã. E por fim, a mais badalada das contratações do Bayern é a do atacante Ismael Saibari, que foi um dos destaques de Marrocos na Copa do Mundo deste ano. Inclusive o Saibari fez o gol marroquino na estreia do Mundial contra o Brasil, naquele empate por 1-1 em Los Angeles. O primeiro gol do jogo é do Ismael Saibari. Saibari foi revelado pelo PSV da Holanda, onde ele esteve nas últimas 4 temporadas. Destaque para os seus 19 gols e 10 assistências no último ano pelo clube holandês. Saibari fez parte do plantel do PSV, que conquistou o tricampeonato nacional de forma consecutiva nas temporadas 24, 25 e 26 na Holanda. Ganhou destaque também na seleção marroquina, com, dentro de campo, vice-campeonato da Copa Africana de Nações, embora depois, nos tribunais, a Confederação Africana de Futebol concedeu o título ao Marrocos da final que aconteceu contra Senegal no início deste ano, mas ele teve destaque nesta competição. Na Copa do Mundo foi o artilheiro da seleção marroquina, que foi até as quartas de final e acabou caindo para a seleção francesa. Em alta no mercado, o Saibari, portanto, é reforço do Bayern de Munique. Detalhe, que o Saibari chega após ser vendido por 55 milhões de euros e assinou contrato até 2031 com o clube alemão. Vale destacar aqui também que o Saibari já havia definido a sua ida ao Bayern de Munique antes mesmo da estreia dele com a seleção de Marrocos na Copa do Mundo, e ao longo do Mundial se confirmou de forma oficial essa transferência. Portanto, o Bayern de Munique contratou o lateral esquerdo Nathaniel Braun, que estava no Eintracht Frankfurt, repatriou, dá para dizer assim, o meio-campista Aaron Ibrahimovic, que estava no Heidenheim, e contratou o atacante Ismael Saibari, que estava no PSV da Holanda. Ainda seguindo na Alemanha, o Borussia Dortmund, tido como principal concorrente do Bayern de Munique pelo título da Bundesliga, o Dortmund, que não vence o campeonato nacional desde 2012, quando comandado por Jürgen Klopp conseguiu um bicampeonato nacional naquele momento, tenta voltar ao topo do futebol alemão, mas ainda não confirmou nenhuma grande contratação para a temporada. O único anúncio foi do meio-atacante equatoriano Justin Lerma, de 18 anos, que é mais uma joia saindo da base do Independiente del Valle do Equador. Ele vai agora para o futebol europeu. É uma aposta do Borussia Dortmund nesse momento. O Dortmund que teme perder um dos seus atacantes, o Karim Adeyemi, que é um dos nomes que está na lista de contratações do Barcelona. Por enquanto, o Adeyemi segue no Dortmund e a expectativa, o desejo do Dortmund é mantê-lo por lá. E de reforço, por enquanto anunciado, foi o Justin Lerma, de 18 anos, que veio do Independiente del Valle para a equipe alemã. Vale destacar que outros clubes tradicionais na Alemanha estão tentando, primeiro, segurar seus jogadores, que se destacaram na última temporada e principalmente na Copa do Mundo. Essa é a realidade, por exemplo, do Red Bull Leipzig, que tenta manter no seu time o atacante marfinense Ian Diomandé, que fez 13 gols na última temporada, foi um dos grandes nomes da seleção de Costa do Marfim no Mundial.
Só que o noticiário da Europa vem destacando o interesse do Liverpool e do Paris Saint-Germain pelo atacante Yan Diomandé. E segundo os portais lá do Velho Continente, é praticamente certa a transferência do jogador de 19 anos ao time francês, que recentemente saiu uma informação que o Yan Diomandé, ainda na Copa do Mundo com a seleção de Costa do Marfim, teria escolhido a equipe do Paris Saint-Germain. Inclusive, o Liverpool até fez uma primeira oferta ao Leipzig por esse jogador, mas o Leipzig não aceitou a negociação. Mas o Leipzig já sabe que o Yan Diomandé tem o desejo de transferir-se ao Paris Saint-Germain. Por enquanto, ele é jogador do Red Bull Leipzig, mas não sabemos ainda porque tem muita janela pela frente, né? Vai até o final do mês de agosto essa janela de transferências lá no Velho Continente. Ainda na Alemanha, quem também tenta manter seus jogadores do atual plantel é o Stuttgart, que fez mais uma boa temporada no futebol alemão, e ele tenta manter 4 jogadores que são os pilares do time. O volante Angelo Stiller, de 25 anos, o ponta marroquino Bilal El Khanouzi, de 22 anos, e o atacante bósnio Demirovic, de 28 anos. E o grande destaque desse time é o artilheiro da equipe na última temporada, o alemão Deniz Undav, centroavante de 29 anos, que anotou 25 gols e deu 14 assistências. Todos esses jogadores citados estavam na Copa do Mundo. O Stiller, né, volante que é bastante desejado pelos grandes clubes da Europa, vem se firmando já há 2 temporadas como o grande referencial técnico do meio-campo do Stuttgart, junto com o marroquino o Bilal El Khanouzi, que esteve com a seleção do Marrocos nesse Mundial. O bósnio Demirovic, que foi titular da sua seleção na Copa do Mundo, é outro destaque do Stuttgart, mas as atenções elas vão todas para o Deniz Undav, que é alemão, tem 29 anos, foi titular em algumas partidas da Alemanha nessa Copa do Mundo, chegou a fazer gol no Mundial inclusive, aquele da vitória em especial contra a Costa do Marfim de virada. No campeonato alemão, ele ficou atrás apenas do Harry Kane na disputa pela artilharia da Bundesliga e é o nome que o Stuttgart tenta mantê-lo para a próxima temporada. Outros clubes da Alemanha tradicionais ainda estão se movimentando, também vale destacar que por lá, como o campeonato tem 18 clubes na primeira divisão, o trabalho de pré-temporada é maior, alguns clubes ainda sequer se reapresentaram para a nova temporada, outros já iniciando os trabalhos de pré-temporada, ou seja, vale dizer que muita coisa ainda vai mudar e acontecer na janela de transferências, mas esse resumo que a gente está trazendo aqui no Zona do Euro é uma parte inicial do que já aconteceu e o Stuttgart tenta manter esses jogadores. Agora, aqui no Zona do Euro, a gente vai seguir com o nosso resumo da janela de transferências e vamos partir para a Inglaterra. Na principal liga nacional do Velho Continente, nós vamos começar falando do Liverpool, que ainda não realizou uma grande contratação, bem diferente do que fez no início da última temporada, onde os Reds abriram a carteira e trouxeram nomes de peso para o elenco. A gente pode citar, talvez o principal deles, o Florian Wirtz, que na época deixava o Bayer Leverkusen e ia para a equipe do Liverpool. Nesta temporada, o Liverpool confirmou seu novo treinador. Trata-se do espanhol Andoni Iraola, de 44 anos, que estava há 3 temporadas no comando do Bournemouth, com quem ele ganhou destaque no futebol inglês. Iraola assinou contrato de 2 anos e chega para o lugar deixado pelo Arne Slot, que era o último comandante do Liverpool, que foi o escolhido por Jürgen Klopp para substituí-lo na equipe do Liverpool. O Slot ficou 2 temporadas por lá, chegou a ser campeão inglês na primeira temporada, mas nessa segunda alguns problemas, principalmente com Mohamed Salah e alguns jogadores do elenco, acabaram custando o emprego de Arne Slot ao final da temporada. O Salah também, saiu do Liverpool, embora foi para a Copa do Mundo como jogador do Liverpool, mas já se sabia que ele não jogaria mais pelo clube inglês. O Liverpool está fazendo uma remodelação do seu elenco. 2 contratações foram feitas. O jovem francês Yeremy Jacquet, de 20 anos, que estava no Rennes, e o Liverpool pagou 55 milhões de euros por ele e ainda tem uma variável de mais 5 milhões de bônus. E também o atacante espanhol de 22 anos, Victor Munhoz, que estava no Osasuna. Custou 40 milhões de euros ao Liverpool. Este disputou a Copa do Mundo, disputa a Copa do Mundo com a seleção da Espanha. Já indo para Londres, o Chelsea confirmou a chegada do técnico espanhol Xabi Alonso como novo treinador do time. Ele que ganhou notoriedade com os trabalhos no Bayer Leverkusen, em especial do título alemão invicto. Depois ganhou ainda ganhou a Copa da Alemanha e foi vice-campeão da Liga Europa com o Bayer Leverkusen. Não foi bem no Real Madrid, não durou uma temporada, inclusive, durou menos, meia temporada no comando do Real Madrid. E agora o Xabi Alonso é o novo treinador do Chelsea. Os londrinos viveram uma sequência de trocas de treinadores na última temporada,
começando com o Enzo Maresca, depois passou pelo Liam Rossenior. Por exemplo, o Maresca chegou a ser campeão da Copa do Mundo de Clubes com a equipe do Chelsea, mas não permaneceu no cargo. Bom, de reforços confirmados até o momento, o Chelsea tem o atacante português Giovanni Kenda, revelado pelo Sporting. A negociação custou 44 milhões de libras, cerca de 307 milhões de reais. Aos 19 anos, o atacante Giovanni Kenda fez parte do time vitorioso do Sporting nas últimas temporadas. Destaque para uma das joias do futebol português. Agora ele vai atuar na equipe do Chelsea. Foi confirmado nos últimos dias como reforço do time londrino. Vamos ouvir um trechinho do que disse na sua entrevista de despedida do Sporting, ao qual o Giovanni Kenda deixou, sendo bicampeão nacional com o Sporting. Ele falou nessa entrevista aos canais oficiais da equipe portuguesa, foi ainda no final do mês passado. A gente vai ouvir um trechinho do que disse o Giovanni Kenda, que agora é novo reforço do Chelsea. Seguindo em Londres, o Tottenham, depois de brigar contra o rebaixamento nas últimas 2 temporadas, mas principalmente escapar da queda na última rodada da temporada passada, os Spurs abriram os cofres e foram reforçar o elenco. O primeiro passo da diretoria do Tottenham foi manter o técnico italiano Roberto De Zerbi, que terminou os últimos jogos no comando da equipe na temporada passada. O Tottenham também viveu uma sequência de trocas de treinadores, teve 4 treinadores ao longo do ano. O De Zerbi foi quem terminou a temporada salvando o Tottenham do rebaixamento. Mas foram muitos reforços anunciados. O goleiro Martin Dubravka, experiente goleiro eslovaco, chegou sem custos ao Tottenham, vindo do Burnley, que foi rebaixado na Premier League. O zagueiro Paul Van Hecke, que disputou a Copa do Mundo pela Holanda, foi contratado do Brighton por 52 milhões de euros. Tem 26 anos o Paul Van Hecke. Já o zagueiro Marcos Senesi, convocado de última hora pelo técnico Lionel Scaloni para defender a Argentina na Copa do Mundo, após a lesão do Balerdi. Senesi tem 29 anos, se destacou pelo Bournemouth nas últimas 4 temporadas no futebol inglês e foi contratado pelo Tottenham. Seu contrato chegou ao fim com o Bournemouth, ele não aceitou uma renovação com a equipe do Bournemouth e chegou sem custos para o time londrino. O lateral esquerdo Andy Robertson, de 32 anos, foi o primeiro dessa lista dos reforços a ser confirmado pelos Spurs. Antes mesmo de acabar a última temporada, ele deixou o Liverpool após 9 anos consecutivos atuando no time de Liverpool e agora é reforço do Tottenham também. Já o volante Sandro Tonali, de 26 anos, é a contratação mais cara da história dos Spurs, que desembolsaram 115 milhões de euros, cerca de 700 milhões de reais, para contratá-lo do Newcastle. O italiano estava há 3 temporadas nos Magpies, né? Ele ganhou destaque jogando pelo Liverpool, foi para o futebol inglês, teve algumas polêmicas envolvendo o extracampo do Tonali no Newcastle, não ganhou sequência, na última temporada até ganhou mais minutos pelo time do Newcastle e agora é tratado como grande reforço para o meio-campo do Tottenham para a próxima temporada. O Tottenham ainda contratou também o meia Matheus Fernandes, meia português de 22 anos, que foi destaque do rebaixado West Ham e chega aos Spurs por 98 milhões de euros, contrato de 6 temporadas, vai até 2032. Ainda seguindo em Londres, né, o atual campeão inglês, vice-campeão europeu, os Gunners, são o time a ser batido nessa temporada lá na Inglaterra. Comandado pelo espanhol Mikel Arteta, a equipe ainda aguarda fazer uma grande contratação. E a ideia é que seja o brasileiro Bruno Guimarães, que atualmente joga no Newcastle. A base da última temporada recebeu grandes contratações na janela do início da temporada passada. Essa base foi mantida para essa temporada. O novo nome do elenco até o momento é o goleiro Illan Meslier, de 26 anos, que estava no Leeds United. O francês é dono de 70 clean sheets, que é os chamados jogos sem sofrer gols em sequência. Sua passagem pelo Leeds foi de mais de 3 temporadas por lá, ganhando destaque inclusive. Chegou o contrato ao final com o Leeds, não renovou e vai a custo zero para ser goleiro reserva no Arsenal. Já o Manchester City, depois de 10 temporadas sob o comando do técnico espanhol Pep Guardiola, agora vai iniciar a temporada sob o comando do italiano Enzo Maresca, que chegou para substituir Guardiola, que no final da temporada passada, no mês de maio, anunciou que não seguiria no City. Enzo Maresca tem 46 anos, comandou o Chelsea recentemente na conquista da Copa do Mundo de Clubes. E para o elenco principal, até agora, a contratação do momento no City foi a do meia Elliot Anderson, que está disputando a Copa do Mundo pela seleção inglesa. Aos 23 anos, foi destaque na última temporada do Nottingham Forest e custou 116 milhões de libras ao City, ou seja, cerca de 800 milhões de reais o Manchester City pagou ao Nottingham Forest para contratar o Elliot Anderson para o seu meio-campo.
seguindo em Manchester, mas o United, depois de fazer grande campanha na temporada passada, principalmente depois da chegada do então ex-jogador ídolo do clube técnico interino Michael Carrick, ele foi efetivado como treinador dos Red Devils para essa temporada. O Manchester ainda não confirmou reforços para esta temporada, mas é aguardado algumas movimentações de peso da equipe inglesa na janela de transferências. Inclusive, destaque para o Manchester United, que busca jogadores de meio campo. A ideia é manter os que estão por lá e agregar forças a esse meio campo do Manchester United, mas ainda não teve nenhum nome confirmado, mas se espera que o Manchester vá fazer isso nos próximos dias. Ainda na Premier League, o destaque da última semana foi um brasileiro, gente. Recém-promovido à elite inglesa, o Ipswich Town contratou o atacante brasileiro Emerson. O destaque que é um Emerson com 2 N's. O Emerson, de 21 anos, que estava no Toulouse da França. 33 milhões de euros foi o valor que a equipe do Ipswich Town pagou ao time francês. O atacante se tornou a venda mais cara da história da equipe do Toulouse. Natural do Espírito Santo, revelado na base do Atlético Paranaense, Emerson passou ainda pelo Göztepe da Turquia antes de chegar ao Toulouse na França, onde ganhou destaque na temporada passada com 8 gols e 3 assistências, sendo titular da equipe do Toulouse, numa boa campanha que o clube fez, terminando na primeira página do campeonato francês. Seu contrato com o Ipswich Town será de 5 temporadas. E por fim, na Inglaterra ainda, o destaque vai para o Fulham, que confirmou o seu treinador, o espanhol Álvaro Arbeloa. Terminou a temporada comandando o Real Madrid de forma interina, deixou o clube merengue e agora é o novo treinador do Fulham na Inglaterra. Você está acompanhando aqui na Rádio Guaíba o Zona do Euro, episódio 193 do Zona do Euro. Estamos passando a limpo o que já aconteceu nas principais ligas europeias na janela de transferências que está aberta. Os holofotes todos para a Copa do Mundo e aí o que faz essa janela ficar quase que em segundo plano no noticiário, mas nós preparamos esse resumo para apresentar a vocês aqui no Zona do Euro. Já falamos da Alemanha e da Inglaterra, agora nós vamos para a Espanha. O Barcelona, no seu primeiro passo na janela de transferências, foi renovar o contrato do treinador alemão, o Hans Flick. Isso aconteceu após o último jogo do Campeonato Espanhol. Para o elenco, o objetivo é contratar o Julián Álvares, que está tão em voga aí no noticiário esportivo no velho continente, o atacante argentino do Atlético de Madrid. Mas o negócio não é simples, E o time espanhol, no caso o Atlético de Madrid, o time da capital espanhola, vem fazendo jogo duro e fortes exigências ao Barcelona. O negócio ainda não andou. Vale destacar que o Julián Álvares já expressou seu desejo de jogar na equipe do Barcelona. Até aqui, o grande reforço do Barcelona foi a contratação do atacante inglês Anthony Gordon. O ponta, de 25 anos, estava no Newcastle e custou 80 milhões de euros ao Barcelona. O contrato do Anthony Gordon com o Barcelona vai até 2031. Ele foi anunciado antes do início da Copa do Mundo. O Anthony Gordon, que esteve no Mundial com a Inglaterra. Destaque para ele é que ele foi um dos artilheiros da última edição da Liga dos Campeões da Europa, com 11 gols marcados. Já o rival do Barcelona, o Real Madrid, após mais uma vez o Florentino Pérez ter sido eleito presidente do clube espanhol, ele foi atrás de cumprir as suas promessas que ele fez ao longo da campanha. Quem acompanha o Zona do Euro vai lembrar que desde janeiro a gente vem falando da corrida eleitoral do Real Madrid e das promessas que o Florentino Pérez havia feito para reforçar o elenco visando essa temporada 2026/27. Bom, a primeira das promessas concretizadas foi a contratação do novo treinador, e o nome era do português, José Mourinho, que estava no Benfica. O Real Madrid oficializou a chegada do treinador em junho, com um contrato válido até junho de 2029, após o Madrid pagar 15 milhões de euros ao Benfica. Inclusive, nesta semana começou a pré-temporada do Real Madrid lá na Espanha e o José Mourinho falou as suas primeiras impressões sobre esse novo trabalho. Voltando a trabalhar no Real Madrid, a gente vai ouvir o José Mourinho. Com muita confiança, com muito sentimento de que amo este clube e a la Madrid nada mais. Palavras no son suficientes porque es como una misión, no es como estar ahora preocupado con mí mismo
preocupado si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Yo estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores, jugadores, staff, crear una cultura de trabajo, de responsabilidad, de ambición y de algo que yo conozco bien, que es la responsabilidad, el honor de trabajar para el Real Madrid. Y a mí me gusta mucho este concepto. No es trabajar en el Real Madrid, es trabajar para el Real Madrid. Y es con este espíritu de misión que estoy aquí. Para decir la verdad, estamos trabajando mucho. No es que llegué aquí hoy y hoy empieza todo. Estamos trabajando mucho. Desde hace mucho tiempo que pues trabajo con la estructura del club a diferentes niveles. Hoy se puede trabajar sin estar. La tecnología nos ayuda muchísimo y hoy prácticamente es llegar y controlar, entre comillas obviamente, controlar todo lo que ha sido hecho o todo lo que tenemos todavía que hacer. Aprovechar las próximas 2 semanas con positividad, porque obviamente me gustaría tener aquí todos los jugadores. Mirar de un modo positivo, que es conocer los chicos con que voy a trabajar. Van a oportunidad de conocerme durante la temporada, pues muchos de esos chicos estarán aquí en el Castilla y me gusta también participar, ayudar al crecimiento de esta área. Y aquí estamos. Y algún campeón del mundo llegará. Con mucha confianza, con mucho sentimiento de que amo este club y a la Madrid nada más. Bom, dentro de campo foram confirmadas as contratações do zagueiro Ibrahima Konaté, de 27 anos, que estava no Liverpool e chegou ao Real Madrid após o fim do contrato de 5 anos que ele tinha com a equipe inglesa. O lateral direito holandês Denzel Dumfries, de 30 anos, que estava há 5 temporadas atuando pela Internacional, era um dos pilares do time da Inter, disputou a última Copa do Mundo pela Holanda. O Real Madrid pagou 20 milhões de euros, o valor da multa rescisória do lateral que pertencia à Inter de Milão, para contratá-lo. Portanto, Denzel Dumfries também é reforço do Real Madrid. Outro reforço, esse confirmado inclusive ao longo da Copa do Mundo, é o lateral esquerdo Marc Cucurella, espanhol de 27 anos, que chega ao Real Madrid depois de 4 temporadas no Chelsea. Os valores da negociação até não foram confirmados oficialmente, mas as informações que vêm da Europa dão conta que o Real Madrid pagou 55 milhões de euros ao Chelsea, mais 5 milhões que serão pagos em variáveis até o final desta primeira temporada para o Marc Cucurella ser jogador do Real Madrid, como já anunciado foi. E outro nome contratado pelo Real Madrid foi o meia português Bernardo Silva, de 31 anos, que deixou o Manchester City após o fim da última temporada. Seu contrato, que tinha 9 anos com o clube inglês, também terminou. Ele não renovou com o clube da Inglaterra, foi desejado pelo Barcelona e pelo Real Madrid, escolheu a capital espanhola para jogar, e o Bernardo Silva também é reforço do Real Madrid. Seguindo em Madrid, mais uma temporada sob o comando do argentino Diego Simeone, o Atlético de Madrid está se movimentando no mercado. A primeira contratação foi o lateral esquerdo Alex Grimaldo. Ele foi um reforço confirmado ao longo da sua preparação para disputar a Copa do Mundo com a seleção espanhola. Pilar do Bayern de Munique nas últimas 3 temporadas, o lateral esquerdo, que também é da seleção espanhola, chega ao Atlético aos seus 30 anos. O valor do negócio girou em torno de 30 milhões de euros. O objetivo do Atlético de Madrid agora é segurar o argentino Julián Álvares, que está há 2 temporadas no clube e já marcou 49 gols pelo Atlético. Só que ele já deixou claro, o Julián Álvares, o seu desejo de atuar no Barcelona. O contrato do Julián Álvares com o Atlético de Madrid vai até junho de 2030. E o clube espanhol, no caso o Atlético, já recusou cerca de 150 milhões de euros do Real Madrid e um valor parecido do Barcelona. A pedida do Atlético, gente, para negociar o Julián Álvares é 500 milhões de euros, que é o valor da multa rescisória, algo em torno de 3 bilhões de reais.
Bom, antes de começar a Copa do Mundo, o Alex Grimaldo já havia, na preparação da Espanha, falado como jogador do Atlético de Madrid. Vamos ouvir o que disse o Grimaldo, o novo reforço da equipe colchonera para a temporada. Estas van a ser tus primeras palabras como jugador del Atlético de Madrid. Has dicho que se ha cumplido un deseo junto al de estar aquí en el Mundial. No sé si has podido hablar con el Cholo o con alguien del equipo, si te han dicho algo, primeras impresiones. Hola, buenos días. Bueno, he podido hablar un poco con él, no mucho, la verdad que me ha felicitado por unirme a la plantilla y nada, me ha deseado suerte en este Mundial porque ahora lo más importante es estar aquí centrados en el Mundial y ganar el próximo partido. Alfredo, ahí a la derecha. Alejandro Alfredo Martínez, Onda Cero. Tu deseo era volver a España, ¿no? Cuéntanos el interés del Atlético de Madrid, por qué has elegido esa opción y qué perspectivas tienes de cara a este proyecto nuevo que inicias. Gracias. Bueno, como he dicho hace mucho tiempo, mi objetivo era volver a España. Desde el principio de este mercado de verano, mi agente sabía dónde quería ir. Mi primer deseo era ir al Atlético y mi agente ha estado trabajando en eso con el club y se ha dado y estoy muy feliz de estar allí. Antón. Hola Alejandro, muy buenas. Soy Antón Mena de la cadena SER. Hemos tenido la suerte de entrevistarte muchas veces porque siempre has estado muy cercano a la prensa de España en Alemania y siempre has dicho que querías volver a la Liga. Lo has conseguido, se te ve feliz. ¿Qué significa para ti? Has sido muy feliz en Alemania, pero regresar a tu país como internacional y como un jugador muy consolidado. Bueno, primero de todo he estado muy feliz en Alemania, gracias al Bayer Leverkusen por todo lo que han hecho por mí, pero como siempre he dicho, mi sueño era volver a España, mi sueño era jugar en la Liga y hoy estoy consiguiendo ese sueño y muy feliz de estar en el Atlético de Madrid. Pablo Pinto para Dazón. ¿Por qué el Atlético de Madrid? Y ahora como Atlético, mejor si se queda Julián. Bueno, creo que el Atlético de Madrid es de los grandes de España. Estoy en el mejor momento de mi carrera para estar en un equipo de Champions que lucha por todo y ese es el objetivo que tenía desde hace mucho tiempo y hoy lo he conseguido. Y hablando de Julián, no puedo hablar de él porque no lo conozco muy bien, no sé muy bien todo lo que está ocurriendo con él. Solo lo que he escuchado en prensa, pero eso es una decisión suya y del club, no entro ahí. Damián. Buenas, Alex. Damián López de RACU. Felicidades por el fichaje, por el Atleti. Has dicho que no entrabas en la cuestión de Julián, pero futbolísticamente, ¿crees que su marcha perjudicaría al Atlético si se fuera? ¿Crees que sería una pérdida importante? Bueno, creo que Julián es un grandísimo jugador, uno de los mejores delanteros del mundo. Eso creo que todo el mundo lo sabe. Pero como te digo, no voy a entrar en ese debate porque no sé muy bien lo que está pasando con él y con el club y entonces eso no voy a hablar de eso. Ferran. Hola Alejandro, Ferran Martínez de Mundo Deportivo. Enhorabuena por tu regreso a la Liga. Has dicho que tenías muy claro desde el principio que querías volver aquí al Atlético. Además, ¿has tenido otras opciones por eso para jugar en la Liga además de la del Atlético? Bueno, como he dicho antes, mi objetivo este verano era muy claro, quería ir al Atlético de Madrid. Desde el primer día de mercado se lo dije a mi agente que solo quería esa opción, entonces ha trabajado con esa desde el primer día. Yo he estado centrado aquí en el Mundial y cuando ha habido la posibilidad de ir allí, pues entonces sí que hemos oficializado todo, hemos firmado todo y bueno, hoy es un día muy feliz para mí y para toda mi familia. Fernando. Hola Alex, Fernando Tavero para el diario AS. Nos consta que tienes muy buena relación con Marco Cucurella, a pesar de ser rivales aquí. Es curioso que durante la concentración se haya anunciado su fichaje por el Real Madrid, ahora tu fichaje por el Atlético de Madrid. Todo lo bromista que eres tú, lo bromista que es él, alguna puya ha tenido que caer, me imagino, a ver si nos puedes contar algún detallito. No, bueno, tenemos muy buena relación, pero no hemos tenido mucha comunicación con el tema de clubes. Al final él se va para el Real Madrid, yo me voy para el Atlético, vamos a ser rivales allí también, pero creo que eso no va a cambiar nuestra relación porque sabemos diferenciar lo que es la persona del jugador y como persona yo lo quiero un montón, le tengo muchísimo respeto y para mí es un amigo.
Entonces, alguna broma caerá más adelante cuando nos enfrentemos, pero de momento no hemos hablado de eso. ¿Qué tal, Alejandro? José Luis Allegue de Marca. Yo quería preguntarte por tu relación con Baena, con Llorente estos días. El otro día, en la previa del partido en Guadalajara, Baena, cuando sale contigo al campo a entrenar, mira a la prensa, señala, hace como un gesto de este está fichado. Tú antes estabas hablando por teléfono, justo antes de entrenar también. Quería preguntarte cómo han influido ellos en tu fichaje y si te han dado mucho la chapa estos días. Gracias. Bueno, primero de todo, mi relación con ellos ha sido muy buena desde hace muchísimo tiempo. Está claro que a Baena muchísimo tiempo. Está claro que a Baena he tenido una relación muy cercana en los últimos años y se alegra mucho de mi llegada allí. Creo que además el que puede jugar en banda izquierda también, pues creo que podemos hacer una conexión muy buena este año en la Liga. Entonces creo que sí que está claro que él se alegra por eso, pero no creo que haya tenido influencia en esta decisión. Muy bien, alguna pregunta. Bom, agora na nossa janela de transferências, nesse resumo aqui no Zona do Euro que você está nos acompanhando, nós vamos para a Itália. Mas antes, eu quero dizer aos guaibeiros que o Zona do Euro você acompanha, como sempre, né? Tradicionalmente, todo sábado, 13h, aqui na Rádio Guaíba. Eventualmente, reapresentação aos domingos na programação da Guaíba. Mas nós estamos nas nossas plataformas digitais. Você pode nos acompanhar no YouTube, Guaíba Esporte, no YouTube Music, lá, canal Guaíba Esporte, todos os episódios do Zona do Euro, assim como este. No Spotify, Guaíba Esporte, também todos os episódios disponíveis por lá, além do Deezer, que você também acompanha por lá, o Zona do Euro, a qualquer momento nas plataformas digitais. Bom, seguindo o noticiário do mercado de transferências, na Itália, começando pelo Milan, o novo treinador é o português Rubem Amorim, de destaque por 5 anos no comando do Sporting de Portugal, onde ele chegou a ser bicampeão português. Depois de um trabalho ruim no comando do Manchester United, o Amorim chega para reestruturar o Milan nessa nova temporada. O primeiro grande reforço da era Rubem Amorim na equipe de Milão é o centroavante português Gonçalo Ramos, que estava no Paris Saint-Germain e disputou a última Copa do Mundo com a seleção de Portugal. O Milan pagou 74 milhões de euros, cerca de 440 milhões de reais, ao clube francês pelo centroavante de 25 anos. Já em Turim, a Juventus, que é outro clube que busca se reestruturar nessa temporada, a grande contratação até o momento da Juve é o jovem atacante Yef Ekator, revelado pelo Genoa. Ele é nigeriano, com nacionalidade italiana, custou 16 milhões de euros à Juve. Aos 19 anos, Ekator é a aposta do clube para essa temporada. Ele assinou contrato até 2031 e foi apresentado na última semana. Atual campeã da Copa Itália do Campeonato Italiano e o time em destaque nos últimos anos por lá, no país da bota, é a Internazionale. E o técnico romeno Christian Chivu teve o seu contrato renovado. Ele vai permanecer na equipe, né? Afinal foi campeão da Copa Itália e do Campeonato Italiano com a Inter, apesar de ter caído para o Bodo Glimt nos playoffs da segunda fase da Liga dos Campeões. Até o momento, 2 reforços foram confirmados pela Inter. O goleiro Ivan Provedel, italiano de 32 anos, custou 3 milhões de euros aos cofres da Inter. Ele estava na Lazio, por onde defendeu nas últimas 4 temporadas. O guaibeiro vai lembrar do Provedel. Ele fez um gol de cabeça contra o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões da Europa há 2 temporadas. E quem também chegou para a equipe da Inter é o volante Aleksandar Stankovic, promessa sérvia de 20 anos, revelado pela Inter, mas que estava no Bruges, da Bélgica. Ele retorna ao time italiano porque a Inter ativou a cláusula de recompra do jogador. O valor da negociação foi de 23 milhões de euros. Ainda na Itália, Maximiliano Allegri foi confirmado como novo treinador do Napoli. O italiano chega para substituir Antônio Conte, que estava há 2 temporadas no comando da equipe. Inclusive, na temporada de 2024, o Conte surpreendeu a Itália ao ser campeão nacional com o Napoli. E na Série B italiana, um anúncio curioso que chamou a atenção na última semana. A Sampdoria contratou o experiente atacante italiano Lorenzo Insigne, de 35 anos. Lembram dele? O Insigne fez parte do time campeão europeu com a Itália em 2021 e é um grande ídolo recente do Napoli, onde ele chegou a ser campeão da Copa Itália, de Supercopa da Itália, estava atuando recentemente na MLS, voltou ao futebol italiano e agora vai jogar na equipe da Sampdoria. Ainda pela Europa, no nosso mercado de transferências, já falamos das ligas, né, alemã, espanhola, italiana. Na francesa ainda não tivemos uma grande confirmação pelos clubes franceses, mas se aguarda, por exemplo, o Diomandé, que deve deixar o Leipzig e deve ir para o Paris Saint-Germain. A gente já falou da Liga Inglesa, já falamos
das principais ligas, mas agora a gente vai trazer um resumo daqueles times de camisa pesada de ligas menos badaladas no velho continente, como por exemplo o Fenerbahçe da Turquia, que confirmou nessa semana a contratação do zagueiro Nathan Ake, que estava no Manchester City. Marco Silva foi apresentado como novo treinador do Benfica em Portugal. Há pouco falamos que o José Mourinho foi para a equipe do Real Madrid, deixou o comando técnico do Benfica e o Marco Silva foi apresentado. Bom, por fim, um brasileiro vai treinar na Europa, o Filipe Luís, ex-treinador do Flamengo, foi anunciado e já está iniciando, inclusive, os trabalhos de pré-temporada sob o comando do Mônaco da França. O contrato do Filipe Luís com o Mônaco vai até junho de 2028. O destaque aqui, inclusive, que no futebol francês recentemente, há 3 temporadas, o Silvinho chegou a iniciar como técnico do Lyon, mas durou no cargo cerca de 4 meses e depois acabou sendo demitido. Agora é a vez do Filipe Luís ganhar a oportunidade no comando do Mônaco da França. A gente vai estar acompanhando para ver como vai ser o desempenho do Filipe Luís no comando técnico da equipe de Mônaco. Há uma grande expectativa no futebol europeu sobre o trabalho do Filipe Luís, que deixou um bom cartaz pelo que ele fez no Flamengo nas últimas temporadas aqui no futebol brasileiro. Você está acompanhando aqui na Rádio Guaíba o Zona do Euro, episódio 193 do Zona do Euro. Também a qualquer momento você nos acompanha nas nossas plataformas digitais, em especial no Deezer e também no nosso canal de YouTube Music, Guaíba Esporte, seja para o YouTube ou para o Deezer. E também no Spotify, Guaíba Esporte, por lá, todos os episódios disponíveis para você a qualquer momento. Termina aqui na Rádio Guaíba, né, sempre aos sábados no ar na programação, já vai para as nossas plataformas digitais. Bom, quem anunciou a aposentadoria nesta semana, confirmou essa aposentadoria, foi o ex-meia da seleção espanhola, do Arsenal, do Villarreal, né, de clubes tradicionais na Espanha também, Santi Cazorla, que chegou a disputar o último campeonato espanhol, né, pela equipe do Real Oviedo, que estava na primeira divisão e acabou sendo rebaixado. Cazorla anunciou sua aposentadoria dos gramados aos 41 anos. Agora no Zona do Euro a gente vai falar de Copa do Mundo, porque a gente trouxe esse resumo na primeira parte da janela de transferências, né, do que já aconteceu no velho continente, no que está por acontecer. A janela ainda vai seguir mais um mês e meio aberta, e isso vai render muitas mudanças ainda aos clubes, aqueles principais clubes europeus, como também aqueles clubes menos tradicionais, né? Muita gente vai se movimentar. E a Copa do Mundo, claro, que acaba sendo uma grande vitrina para tudo isso. O Mundial está acontecendo, né? Na próxima semana tem a grande decisão, já na reta final da Copa do Mundo. E nós tivemos na última semana, em especial, a eliminação da seleção brasileira, que caiu nas oitavas de final da Copa do Mundo ao perder para a Noruega. Naquele jogo que teve destaque o Erling Haaland, centroavante da Noruega, do Manchester City. E aí um detalhe, ele fez os 2 gols da vitória norueguesa por 2-1 contra o Brasil. O Haaland, só separei os números dele no Manchester City, com quem a temporada já acabou. 52 jogos o Haaland disputou, a maioria como titular no City. 38 gols marcados e 9 assistências. E olha que não é a melhor temporada em números individuais do Haaland pelo City. É uma das, mas não é a melhor. Ele já teve outras, como a que ele foi campeão europeu e campeão inglês com a equipe do City. 38 gols e 9 assistências. Pois é. E a gente, né, fica pensando que foi a atuação do Brasil contra a Noruega. E o nosso comentarista, o Gutierrez Sanches, chega aqui no Zona do Euro com a sua opinião para analisar que foi essa seleção brasileira do técnico italiano Carlo Ancelotti na Copa do Mundo de 2026. Chega mais, Guti. Tudo bem, Paulo? Abraço para você, abraço para todo mundo ligado no Zona do Euro. Sempre um prazer falar aqui no programa. Zona do Euro que o nome é cada vez mais indicado, né, para essa Copa do Mundo, infelizmente. Restou somente a Argentina, Marrocos também até já caiu fora, então ninguém que não europeu ou os argentinos, que também se acham um pouquinho europeus, vão fazer essa final da Copa do Mundo ou vão ser campeões, enfim. Mas o nosso caso aqui é o Brasil e a eliminação para a Noruega. Eu confesso que eu imaginava que a gente podia ser eliminado pela Noruega, tanto que fomos, né? É uma questão óbvia de futebol, né? Ainda mais um time que tem Odegaard, o próprio Haaland nem se fala, enfim.
e um time que vinha fazendo até uma boa Copa do Mundo e se deu ao luxo, sim, de poupar no último jogo diante da França na fase de grupos. Mas o que me decepcionou? É o tempo muito grande do Brasil esperando a Noruega jogar. E a Noruega nem quis apertar tanto assim o Brasil, porque não tem tanta essa vocação. Mas já que o Brasil entregou a bola, um time que durante a Copa do Mundo tinha 50% em média de posse de bola, foi lá e fez a sua, 69%, 70% em alguns momentos, dominando o Brasil. Isso assusta um pouco, mas alguém poderá dizer que foi por um comportamento tático do Ancelotti e ele estava buscando as transições, enfim. Bom, não funcionou. Se ele estava buscando as transições, elas não funcionaram. Martinelli até que teve uma boa participação, mas vamos combinar, né? Ninguém esperava estar jogando um mata-mata de Copa do Mundo, oitavas de Copa do Mundo, com o Martinelli. Ah, mas ele entrou bem contra o Japão, ele fez o gol. Gente, Paquetá, Martinelli, o próprio Matheus Cunha, com todo respeito. Nem vou falar dos caras mais velhos, né? Assim, esses já foram. Casemiro, Marquinhos, Alisson, os outros 2 goleiros, e agora tô falando aqui de idade, eu não tô nem falando se foram bons, ruins, se ainda estão bem, se ainda estão mal. Eu acho que o nosso ciclo com esses caras se encerrou. Alexandro, Danilo, Marquinhos, o próprio Casemiro, os 3 goleiros, o Neymar, deu dessa galera, eles não vão mais poder nos ajudar em 2030. Mas falando da eliminação, considero esses caras também muito responsáveis, porque são os mais velhos, são caras de 4 ou 3 Copas do Mundo nas costas, e eles deveriam ter sentido melhor a Copa do Mundo e aquele jogo. O Brasil me pareceu apático naquele jogo, Vinícius Júnior sumiu, Casemiro se arrasta em campo, e foi assim durante toda a Copa. A gente não vai mais ver isso acontecer, porque ele não vai mais jogar na seleção brasileira, não pode mais jogar na seleção brasileira. Mas eu acredito muito, e você, né, Paulo, falava muito sobre isso, de que é um início, é um embrião para o próximo ciclo. Ah, a gente é brasileiro, a gente tinha esperança, o Ancelotti é um baita treinador, o Brasil sempre deve ser minimamente respeitado no início de uma Copa, mas era pouco tempo, né? A gente não tinha muita empolgação com aquela convocação. Foi uma convocação meio em cima do laço, sem poder trabalhar alguns atletas. Outros se machucaram, é bem verdade. O Brasil teve um pequeno azar nesse sentido, né? De perder jogadores como Estevão, Rodrigo, o Éder Militão, vários jogadores que acabaram e eram importantes, ficaram de fora. Mas, de qualquer maneira, jogamos muito pouco com o que tínhamos, né? Taticamente, um time muito empobrecido, né? Um time muito direto, muito comum, né? E mesmo nesse comum, não conseguiu executar bem. Porque a gente viu vários times, tecnicamente talvez piores, em que acabaram mostrando alguma questão tática, alguma questão coletiva, né? Questão até de comprometimento com o jogo, coisa que às vezes no Brasil me pareceu faltar. Não por falta de caráter dos atletas, mas por medo. Os jogadores brasileiros, me parecem, estavam com medo nessa decisão contra a Noruega principalmente, mas na Copa como um todo. E aliás, isso tem ocorrido com as nossas últimas participações em Copa. Vai ter que ser algo a ser feito. E talvez isso seja mais um motivo para uma troca mais drástica de geração. Vão permanecer jogadores? Vão. O Vinícius Júnior ainda é novo, o Gabriel Magalhães ainda é novo. Acredito que o Bruno Guimarães ainda possa render por mais tempo. Mas, de resto, os outros caras já foram. O Endrick também é um cara novo. O Estevão não jogou, mas deve voltar. O Andrei Santos também deve ser recolocado, digamos assim, em convocações. Assim como o João Pedro. Né? O próprio Igor Thiago, que eu não sei porque foi para a Copa, mas tem 24 anos. Então, assim, tem gente nova para reformular. Agora, que foi uma decepção a questão emocional dos jogadores brasileiros, para além de questões coletivas, de questões técnicas, táticas até, de superioridade de adversários, o Brasil emocionalmente me decepcionou bastante. Vinícius, o próprio Endrick, né? Podia ter sido mais frio na cara do goleiro norueguês, podia ter entrado mais, é bem verdade.
mas a gente viu que o nosso limite era aquele mesmo, infelizmente. Espero agora que com o terreno limpo, né, com o trabalho sendo iniciado do zero, a gente possa ver o Brasil tendo melhor sorte numa Copa do Mundo e que seja já na próxima, em 2030. Abraço, Paulo, abraço para todo mundo. E por fim, gente, também ainda no âmbito das seleções, né, o Mundial ainda segue, mas quem caiu nas oitavas de final foi Portugal. Acabou perdendo para a Espanha, um jogo morno, e no finalzinho o Merino fez o gol da vitória espanhola naquela eliminação portuguesa. Também já se tinha a confirmação em Portugal que após a Copa do Mundo, o Roberto Martínez, espanhol, que estava à frente da seleção portuguesa, deixaria o cargo de treinador da seleção de Portugal, mesmo se fosse daqui a pouco campeão da Copa do Mundo, como não foi. Portugal chegou na Copa do Mundo com esse trabalho do Roberto Martínez, tendo sido campeão da Liga das Nações da Europa, que inclusive ganhou a final em Munique contra a Espanha. Portugal era tida como uma das favoritas ao título, não conseguiu, caiu nas oitavas de final a equipe do técnico Roberto Martínez e que tem o grande astro Cristiano Ronaldo. Só que a Federação Portuguesa já confirmou e inclusive apresentou. Na última sexta-feira, 10 de julho, o seu novo treinador foi apresentado. Trata-se de Jorge Jesus. Ele foi apresentado como novo técnico de Portugal. Eu acompanhei essa entrevista coletiva de apresentação do Jorge Jesus. Ele citou que trabalhou com 2 dos 3 grandes jogadores do futebol mundial. Citou o Cristiano Ronaldo, com quem ele trabalhou no Al Nassr recentemente na Arábia Saudita. E falou também do Neymar. E ainda citou que havia dado um conselho ao Neymar. Jorge Jesus disse que só faltaria trabalhar com o Messi, mas que acha que vai ser difícil que isso aconteça. Ele também falou, na sua entrevista de apresentação, que vê o futebol português como o futebol brasileiro na Europa. Portugal revela muitos jogadores assim como o Brasil, embora ele até dê uma corneteada no Brasil, diz que o Brasil já não está revelando tanto assim. Mas ele diz que Portugal e Brasil revelam muitos jogadores, que precisam aproveitar melhor as suas revelações. Mas eu separei a resposta que o Jorge Jesus foi perguntado na coletiva de apresentação sobre o futuro de Cristiano Ronaldo. Tem ou não as portas abertas na seleção portuguesa? Vamos ouvir o que disse Jorge Jesus, novo técnico da seleção portuguesa. Bom, eu daqui não consegui vê-lo, mas conheço pela fala. É verdade que eu estou há 5, 6 anos fora deste ambiente de trabalhar com vocês. Respondendo à pergunta, ainda não falei com o Cris. O Cris nunca vai ser um problema para a seleção, não é para a seleção nem para mim. Aquilo que o Cris é como jogador e a polémica que houve à volta dele, cada um, como é óbvio, pensa da maneira como quiser. O Cris, quando se tiver que tomar alguma decisão, eu vou falar com o Cris, mas não vou falar só com o Cris, eu vou falar com o Cris e vou falar com todos individualmente. Portanto, o Cris, não vou falar com o Cris por ser o Cris. O Cris é um símbolo do futebol português. O Cris é um símbolo da seleção. O Cris é um símbolo de Portugal. E isso vai ficar sempre na história e eu tive um grande prazer de trabalhar com ele este último ano. Fácil de trabalhar com ele. Facílimo de trabalhar com ele. Desde que eu perceba até onde ele pode chegar e que eu perceba também onde é que eu posso chegar. Treinador e jogador relação. E a partir daqui as coisas serão fáceis, mas será sempre ele. Isso é uma conversa que vamos ter os dois. O que é que ele quer fazer para o futuro da carreira dele? Sei que ele quer continuar a jogar no Al Nassr, porque, como vocês sabem, tive um ano com ele. Ele sempre me disse, eu vou acabar a minha carreira no Al Nassr. Agora o Cris, como todos, a partir do momento que esteja a jogar e que tenha condições para ser selecionável, eu farei dentro de um limite e dentro de umas condições que eu achar que são as melhores para a seleção. Vai ser assim. O JJ tratou de deixar as portas abertas do Jorge Jesus para, do Cristiano Ronaldo para a seleção portuguesa nessa era Jorge Jesus que está começando agora. O objetivo é a Eurocopa de 2028, a Liga das Nações, que também vem pela frente para Portugal, e claro, a Copa do Mundo de 2030, que vai ser, em Portugal, inclusive, na sede dividida com Marrocos e Espanha, embora o início dela vai ser aqui na América do Sul,
3 primeiros jogos envolvendo Uruguai, Argentina e Paraguai. Depois vai para a Europa e África, né, com Marrocos, Espanha e Portugal. E aí está o Jorge Jesus como novo técnico da seleção portuguesa. Bom, gente, o Zona do Euro vai ficando por aqui. Nessa reta final quero agradecer a todos que estiveram conosco. A gente volta a qualquer momento, como eu falei ao longo do programa, nas nossas plataformas digitais, seja no Deezer, aí você coloca Guaíba Esporte por lá, que o áudio do programa vai estar disponível para você acompanhar, desses e dos outros. Também no nosso canal de YouTube, né, no YouTube Music, no Guaíba Esporte. E aí, quem não está inscrito ainda no canal de YouTube da Rádio Guaíba, né, do Esporte da Guaíba, pode se inscrever, fica o convite. E também você acompanha o Zona do Euro lá no Spotify, Guaíba Esporte também disponível por lá. A qualquer momento nas nossas plataformas digitais a gente vai estar de volta, você conferindo o Zona do Euro. Esses e os demais episódios, os últimos 5, fica a dica, hein? Episódios com matérias especiais sobre a Copa do Mundo. Você pode conferir lá nas nossas plataformas digitais, que eles já estão disponíveis. A gente vai ficando por aqui, a gente volta na próxima semana com mais destaques do velho continente. Falamos bastante, né, da janela de transferências. Tá só aquecendo, ainda vai acontecer muito mais coisa, a gente vai estar acompanhando. Tchau, gente! Zona do Euro. Apresentação Paulo Nunes.